14 de outubro de 2017, mais um quadro do programa, nosso primeiro programa, Luciano de pertinho, e agora falando do Aécio Neves, senador Aécio Neves, e da decisão do STF, que vai dar uma canja para o Aécio Neves, vai tirar o Aécio Neves de casa e colocar de volta ele no Senado. Pois bem, né, Joe, de pertinho ninguém é certo. E o STF voltou atrás na decisão de manter preventivamente o senador Aécio Neves em prisão domiciliar. Que tristeza ele devia estar, né, cara, não podendo sair na noite, essas coisas aí. Pois é, né? Tristeza, não sei, eu acho que ele já sabia que a coisa ia tomar um outro rumo e ele ia acabar sendo solto de novo. Do ponto de vista constitucional, eu estava por sustentar que o artigo 53 da Constituição realmente veda que o judiciário haja sobre o mandatário, como a gente conversou no programa anterior aí no De Saco Cheio, né? E que era interessante para a proteção do voto, da representação do parlamentar, do mandatário, que a casa em si pudesse decidir se ele iria enfrentar o processo em liberdade ou não, e a questão mesmo da suspensão do processo quando envolve mandato parlamentar. Conversando com as pessoas, com quem realmente deveria decidir nesse país, talvez, me veio uma manifestação bem interessante de um senhor que aponta que quase metade do STF, enfim, da turma do STF, entendeu que podia ser dada uma outra interpretação para esse artigo 53. Então, se a interpretação é relativa, poderia também ter sido decidido pela manutenção da prisão preventiva do Aécio Neves, né? O que de fato está acontecendo não é nem mais uma discussão legislativa, uma discussão política. O povo não aguenta mais essa impunidade em torno dos políticos. Na verdade, só para a gente lembrar, então, Luciano, talvez se fosse fazer uma Assembleia Constituinte hoje e o povo pudesse participar dessa nova Constituição, que talvez tivesse que ter sido assim em 88, e esse artigo 53 eu acho que não existiria, porque embora ele vede que haja uma intervenção em cima dos mandatos, uma intervenção policialesca em cima dos mandatos, a ponto de a gente correr o risco de ter um mandatário votado pelo povo retirado do seu mandato, da sua representação popular, vamos dizer, ao mesmo tempo ele blinda que criminosos estejam dentro da política agindo sob o manto da proteção do mandato. Na verdade, o STF ele jogou a bola novamente para o Senado, né? Que tinha se silenciado até essa decisão do STF. Ele devolveu a bola, né? Como assim, na minha interpretação do artigo 53 da Constituição, está correta a posição do STF, certo? Mas a dúvida que o povo tem é que se está tão certa essa interpretação que eu tenho, e que outras pessoas têm também, e que foi maioria no julgamento do STF, por que quase a metade dos ministros do STF julgaram diferente? Deu quase um empate. Deu quase um empate. Sobre o Aécio voltar ou não. Então é sinal de que a decisão não é tão cheia de razão assim, né? Então a questão é outra, é uma questão política que está sendo envolvida nisso. E tem inúmeras questões envolvendo isso, né, Luciano? A questão da manutenção do fórum privilegiado e do próprio fórum privilegiado, ele gera polêmicas compreensíveis na população brasileira. Eu e tu discutimos outro dia sobre a questão de existir ou não o fórum privilegiado, da necessidade dele para garantir a integralidade do mandato, garantir a segurança do mandato, que afinal não é do possuidor do mandato, que está ali representando, é do povo, é de quem o elegeu. O espírito do privilégio de foro era realmente esse, né? Era proteger que o mandatário pudesse ser perseguido por alguma força inimiga do interesse de quem votou nele. Só que, infelizmente, essa prerrogativa está sendo deturpada, ela está sendo usada para outra coisa, né? Até porque o eleito ele não escapa, o senador, o deputado, ele não escapa desse julgamento. Ele
esse julgamento vai seguir sem fórum privilegiado assim que ele perder o mandato. É isso, né? Sim. Ele não escapa, não fica plenamente imune ou eternamente imune. E tem outra questão que a gente já comentava antes, no de saco cheio, Joe, é que os mandatos, na verdade, não são invioláveis dentro da própria Casa Legislativa. Porque aquele parlamentar que não tem maioria e acaba se comportando de uma forma um pouco chocante, vamos dizer assim, para quem está acostumado a mandar sozinho, para quem tem maioria dentro do Congresso, para quem se elegeu de uma forma estranha, muitas vezes, do real debate político, para quem foi financiado por dinheiro sujo, muitas vezes ele pode perder o mandato mesmo com todas essas prerrogativas judiciais, vamos dizer assim, né? E tudo isso nos faz lembrar também da questão do Temer, né, que vai a plenário pela segunda vez, e onde o plenário vai decidir se permite ou não que se avance a investigação do STF sobre o Temer. Exato. Então, o problema disso é que essa blindagem do mandato não é boa para todo mundo. Tu pode ter um excelente político dentro do Congresso Nacional, um excelente presidente da República, que se tiver matemática dentro do Congresso Nacional, vai derrubá-lo. Então, Joe, como a gente estava conversando em off antes, se foi o povo que elegeu esse mandatário, não são os colegas que muitas vezes são inimigos dele que devem julgar. Talvez o fórum correto para decidir a manutenção de um mandato ou não seja o mesmo fórum que o colocou lá dentro. Talvez a emenda que a Constituição precisa nesse sentido seja de que o povo possa dispor do mandato do seu deputado, do seu senador, do seu vereador, vamos dizer até. Se foi o povo que elegeu, deveria que o povo pudesse retirar esse mandatário em caso de necessidade, e não o colega do lado que muitas vezes está articulando uma política suja, muitas vezes, que está sendo denunciada justamente pela pessoa, que não é o caso do Aécio Neves. E a gente está sugerindo aqui um avanço no processo democrático, uma ferramenta que ainda não está à disposição do eleitor. Que seria a participação direta do povo sobre a manutenção do mandato do deputado, senador, do parlamentar, enfim. Fica aí então a pulga atrás da orelha, e a novela segue tanto com Aécio quanto com Temer, e a gente vai relatando aqui aos poucos os próximos capítulos. É isso, Luciano? E pior que virou novela mesmo, né? Novela do jornal, da TV. A gente segue aqui de pertinho como Aécio Temer. Até o próximo quadro.